O programa Grandes Julgamentos do STF apresenta hoje a decisão do Supremo de junho de 2011, que garantiu a um jovem de Brasília o direito de voltar a pedir de seu suposto pai a realização do exame de DNA. O processo de investigação de paternidade foi reaberto pela Corte porque em 1989 o caso havia sido encerrado por falta de provas. Na época, a mãe do rapaz não tinha condições financeiras para fazer o exame. Eu tenho esperança de que a gente possa um dia sair para almoçar, para jogar um futebol, para poder ir ao clube, para poder conversar, ter uma relação, sim, de filho para pai. O que mudou da vida dele foi essa perspectiva de realmente obter essa possibilidade de levar o suposto pai a se submeter ao exame de DNA. Aí o que se faz é comparar se esse perfil de DNA do pai biológico corresponde em todas as regiões analisadas ao do suposto pai questionado. Essa é uma questão fundamental do ser humano. Qual é a minha origem? Todo ano nascem no Brasil cerca de 700 mil crianças de pais desconhecidos. Meninos e meninas que são privados da convivência diária com uma figura fundamental na formação, no desenvolvimento e na construção moral, social e psicológica das crianças. Essa representação ela é fundamental para a formação e para o desenvolvimento emocional do indivíduo e para a formação também da sua identidade pessoal. O pai, a figura paterna, ele é o representante da lei. Então, diante da criança, a figura paterna é aquele que coloca as normas, os limites, as regras. Então, a criança que, por exemplo, não tem essa representação de figura paterna, pode ser uma criança que tenha dificuldades, por exemplo, no futuro, quando for um adolescente, por exemplo, para lidar com questões de limites e de regras. É importante a gente ressaltar que nem sempre, a criança, filha de pais separados ou de mãe solteira, ela não é necessariamente mais problemática do que a criança, filha de pais casados. É importante a gente também trabalhar para evitar esses rótulos. Até janeiro de 2010, as crianças que nasciam de pais desconhecidos, além das marcas psicológicas, carregavam para sempre na certidão de nascimento um espaço em branco no local destinado ao nome do pai. De janeiro de 2010 para cá, os cartórios de todo o Brasil começaram a emitir um novo modelo do documento. Entre as mudanças estava a exclusão da obrigatoriedade do termo pai. Agora é especificado somente filiação. No caso em que pai e mãe forem ignorados, o campo filiação deverá ser retirado da certidão, medida que diminui os constrangimentos. Quando o nome do pai não consta na certidão de nascimento, nem sempre a identidade dele é desconhecida pela mãe da criança. O problema é que, em muitos casos, a falta de informação faz com que essa situação nunca seja resolvida. A forma de esclarecer a situação é por meio de uma ação judicial denominada investigação de paternidade. Nessa ação, a mãe deverá oferecer provas de seu relacionamento com o suposto pai da criança, como fotos, cartas ou testemunhas. O juiz, em caso de dúvida, pode determinar a realização do exame de DNA, um teste que é feito com material biológico, como sangue, saliva e até fios de cabelo, e apresenta resultado rápido e confiável. As pessoas envolvidas, no caso o autor, que geralmente é um menor de idade, a mãe e o suposto pai são encaminhados ao laboratório e ali se colhe o material biológico deles. Pode ser sangue, pode ser células da mucosa oral, são os mais usados,
e a partir daí o laboratório costuma fazer os exames sem a identificação. O material recolhido ele recebe uma numeração e a partir daí para o setor de laboratório não há identificação. O que se faz é analisar algumas regiões do DNA que são padronizadas, são basicamente as mesmas regiões usadas no mundo inteiro, em qualquer laboratório criminal e de paternidade, e verifica-se ali qual é o perfil de DNA da criança. Dali, comparando com o perfil da mãe, dá para descobrir os que são diferentes, obviamente vieram do pai biológico. Aí o que se faz é comparar se esse perfil de DNA do pai biológico corresponde, em todas as regiões analisadas, ao do suposto pai questionado. Quando a mãe e o suposto pai não puderem arcar com os gastos do exame, o custo caberá à Justiça. Quando há intervenção do Poder Judiciário, o teste de DNA é realizado em alguns estados brasileiros por institutos de criminalística ou clínicas credenciadas. Isso tem uma variação para cada estado. No caso de Brasília, existem tanto laboratórios particulares que fazem mediante cobrança, quanto laboratório público que funciona na Polícia Civil do DF, que faz o exame gratuito. Dentro de uma cota de limite, até porque a demanda principal dentro da polícia é a investigação criminal e não de paternidade, e as varas de família encaminham, dentre os beneficiários de justiça gratuita, não tem condição de pagar, há alguns para ser feito o exame na Polícia Civil do DF. Em outros estados tem iniciativas semelhantes. A investigação de paternidade se tornou um processo comum na justiça brasileira. Há 20 anos era bem diferente. O teste de DNA era um exame caro e inacessível. Só para se ter ideia, em 1992, apenas um laboratório em Minas Gerais realizava esse tipo de exame aqui no Brasil. O exame de investigação de paternidade, quando começou no Brasil, ele era muito caro, era um preço que poucos tinham acesso. Com o passar do tempo, o desenvolvimento da tecnologia e o maior número de laboratórios fazendo, obviamente que aí as fabricantes dos produtos têm condição de fazer preços menores, o preço caiu muito. Brasília é um dos lugares mais baratos, eu acho que chega a ser inferior a R$500 no exame de paternidade. E eles parcelam também, então está acessível hoje. Foi justamente por isso que, em junho de 2011, o Supremo decidiu reabrir um processo de investigação de paternidade que havia sido extinto em 1989 por falta de provas. Há 22 anos, o processo foi aberto na Justiça de Primeira Instância do Distrito Federal pela mãe deste jovem de Brasília, o estudante de Direito Diego Goiá. A ação de investigação de paternidade, que pedia também a pensão alimentícia, foi julgada improcedente por insuficiência de provas. A mãe dele era beneficiária da assistência judiciária gratuita e não tinha condições financeiras de pagar o exame de DNA. Mas, na época, não havia previsão legal para o poder público custear o exame. O juiz que comandava ou tinha imanente a jurisdição, determinou a feitura do exame de DNA. A mãe, não podendo custear o exame, porque era pobre, pediu os auspícios da justiça gratuita para custeá-lo, e não lhe foi dado. O suposto pai, instado a se pronunciar, se negou a pagar o exame, ao argumento que não tinha nenhum interesse em fazê-lo. Diz com uma busca incessante de um menor em nome do pai. A presença do pai é extremamente importante para a evolução de uma criança.
Não basta só a mãe. Minha mãe sempre foi uma mãezona. Em tudo que eu precisei, ela conseguiu mudar na medida do possível, mas com certeza eu senti muita falta de um pai. É muito importante, durante toda a vida da criança e até mesmo depois, durante a adolescência, as informações que essa mãe traz para essa criança sobre a imagem da figura paterna. Ou seja, que informações essa mãe deu para essa criança a respeito de quem é o seu pai, como vive o seu pai, por que seu pai não quer lhe conhecer, quando é o caso que há uma negação, uma resistência por parte do pai em conhecer a criança. Por 7 votos a 2, o plenário do Supremo decidiu reabrir o processo de 1989 e conceder o direito de Diego voltar a pedir o exame de DNA ao suposto pai. Na decisão tomada no julgamento de um recurso extraordinário, prevaleceu o voto do relator, ministro Dias Toffoli. O advogado de Diego ressalta que a decisão da Corte é a garantia de um direito fundamental, que é o direito de uma pessoa conhecer suas origens. Tinha reuniões de pais e sempre meus amigos perguntavam: por que seu pai não compareceu? Onde está seu pai? Eu sempre dizia que meu pai era um médico, entendeu? Só que por falta de tempo ele não tinha ido para a reunião, que ele trabalhava bastante. Então você sempre arrumava uma desculpa, uma mentirinha na verdade, né? Os alunos sentavam em círculo e diziam, né? Quem é seu pai? O que sua mãe faz? Dia dos pais que você desenhava seu pai, ali colocando como se estivesse jogando bola, se estivesse indo ao clube, entendeu? E justamente nessas horas que você ia para casa que você não via a presença do seu pai dentro de casa, e isso prejudicava bastante. Essa não foi a primeira vez em que a defesa de Diego tentava o reconhecimento oficial do suposto pai do estudante. Em 1996, um novo processo foi ajuizado com base em uma lei do Distrito Federal que dizia que o poder público deveria arcar com o exame de DNA. O Distrito Federal legislou no sentido de que, em casos que tais, é assegurado o pagamento pelo Estado do exame de DNA. Movida então por essa nova possibilidade, a mãe, representando ainda o menor, entrou com uma nova ação no Tribunal de Justiça. Mas o Tribunal de Justiça do DF, na época, negou o pedido e considerou que o novo processo afrontava a coisa julgada, ou o chamado trânsito em julgado, uma decisão definitiva que, em tese, não cabe mais recurso. A unanimidade, prestigiando o preceito processual da garantia jurídica, negou seguimento ao processo, ao fundamento de que realmente houve coisa julgada. Por isso, não era mais de se discutir essa questão. Daí porque o douto Ministério Público, com a Defensoria Pública, agitaram um recurso extraordinário junto ao Supremo, alegando basicamente que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, garantia assistência jurídica integral a todos aqueles que comprovadamente dela necessitassem. No próximo bloco, você acompanha as discussões no plenário do Supremo sobre o processo de investigação de paternidade. O nome, por sua vez, traduz a identidade da pessoa, a origem de sua ancestralidade. O direito de conhecer a sua árvore genealógica, reconstituir seus laços de família. Para mim, o valor maior está na segurança jurídica.